E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, do podcast Pipoca Ágil com você, no Sabadão Pipoca Ágil, aqui na digitaledu.com.br, no sábado maravilhoso, né? São 9h02 aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei, eu não vejo como é que tá o tempo aqui, né? Vamos ver aqui, no tempo tá nublado hoje, mas vamos ver a temperatura, não tá tão quente, não. Deixa eu ver aqui no tempo, só para falar com vocês como é que tá o tempo. Opa, vai demorar. 24 graus. Está nublado, 24 graus, a máxima de 27 e a mínima de 20 graus. Inclusive, eu falei até com o Wagner aqui, estava conversando antes dos bastidores, comprei até um ventiladorzinho aqui, muquirana, né? Mas faz um ventinho, tá? Ele finge que está ventando aqui. Eu acho que é mais psicológico do que... Mas a parada é o seguinte, aqui no sábado, né, a gente traz vários convidados. Inclusive, eu falei com o Wagner, eu posso trazer o pessoal do projeto Simulação de Projetos Ágeis? Falei, pô, pode, claro, pô. Aí aqui no Sabadão Pipoca Ágil, vem sempre uma galera aqui que é uma equipe, né? A equipe, às vezes, eu convido ela quando ela começou a já fazer a desenvolver, ou de repente acabou o Lean Inception foi tão legal, tão bacana, que eu convido a galera para vir para cá. E algumas pessoas também. E o convidado hoje é interessante, que aqui no Digital Edu, a gente segue mais ou menos o mesmo conceito lá do Pipoca Ágil, que é sem roteiro, né? É um bate-papo interessante, inclusive o André, né, que é o convidado de hoje, né, a gente nem conversou ainda, a gente vai conversar agora ao vivo, né? A gente não bateu pouquíssimo papo, ele estava lá no projeto Simulação, ele vai contar um pouquinho da história dele, como é que ele conheceu a agilidade, por que ele estava afim de entrar no projeto, o que ele gostou, o que ele viu, né? Beleza? Então vamos chamar aí, sem mimimi, sem lero-lero, que vem cá, que eu também quero, vamos chamar o nosso amigo, né, André Rodrigues, vem para o palco do Pipoca Ágil, aqui em Sabadão. Tudo bem, amigo? Tudo bom, Ibson? Tudo Tudo de... certo? Que legal, cara. André, para quem não te conhece, né, aqui, quem é o André na fila do pão? Conta pra gente aí. Quem é o André que você faz agora? Como é que tá teu esquema? Então, Ibson, eu sou aqui do Sul, né? Tenho 42 anos, pai de 2 adolescentes, trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, né? Comecei trabalhando na área de infraestrutura e redes, fiquei um bom tempo nesta área, né? Foi onde eu tive a minha iniciação em projetos, digamos assim, executando-os, né? E aí, na minha passada, como analista de sistema ali na Secretaria de Saúde, eu tive um contato aí com a agilidade, né? Tive um contato ali com as metodologias que eu não conhecia ainda, e isso me chamou a atenção, né? Eu comecei a estudar muito esta disciplina, este tema, né? Hoje eu sou certificado pela Scrum.org, né? Sou PSM e PSPO, né? Então Legal. é algo que acabou me dominando, né? Daí eu vinha participando de vários grupos, enfim, até que eu conheci, já seguia o Pipoca Ágil, né? E aí, através de um grupo, né, ou de produteiros, É. aí sugeriram para uma outra colega que entrasse no Pipoca Ágil e eu embarquei nessa, né? Cara, sabe o que acontece, André? Eu não sabia que tinha essa demanda. Porque eu sempre falo aqui, quem já me acompanha há um tempo, eu não tinha planejado isso. Não tinha planejado, as coisas foram acontecendo. Tudo foi acontecendo. Eu acho Sim. que planejamento está sendo, acho que agora, esse ano, terceiro ano de projeto. Eu acho que agora eu vou organizar melhor, inclusive eu estou tomando a frente de tudo, tá? E eu não sabia que ia ter essa repercussão e como tem gente querendo aprender, né, usufruir aí conhecer o framework Scrum, agilidade e tudo. Mas uma pergunta que eu queria falar contigo, cara, o que te chamou a atenção na agilidade, especificamente? Assim, o que deu clique? Pô, por que eu posso continuar no tradicional, alguma coisa? Qual foi a formiguinha aí que te mordeu e... Eu acho que a agilidade entrou na minha vida naturalmente pela natureza do trabalho que eu estava desenvolvendo naquele momento, né? Eu estava como analista de negócios e sistema,
né, no núcleo de administração e desenvolvimento de sistema da Secretaria de Saúde, e então a gente desenvolvia sistema para a própria secretaria, né? E isso fez com que eu acho que os erros me levaram a estudar muito agilidade, né? Porque eu entrei sem conhecimento, né, sobre agilidade e comecei a perceber vários erros, várias falhas, né, nas entregas, enfim, mas o que está dando errado? E aí, como o Scrum foi me apresentado de uma maneira, né, não tão correta, digamos assim, né, eu digo, não, eu vou ter que estudar essa parada, né, eu vou ter que ver porque como é que eu vou saber o que eu estou errando, o que eu estou acertando, se eu simplesmente não conheço, né? E aí comecei a estudar muito, comecei a assistir muito webinar, comecei a ler bastante, né, ler o Scrum Guide. No mesmo período eu entrei para um MBA em engenharia de software, que também abordou bastante esta questão, né, hoje eu já concluí, mas enfim, e de lá para cá eu venho estudando constantemente, né? E aí chegou um ponto que eu pensei, bom, eu preciso me certificar, né? Já quando eu achei que eu estava num nível de conhecimento, né, o suficiente, eu digo, eu vou arriscar, né? E tirei as certificações, mas eu acho que foi essa a, a linha temporal, assim, né? A agilidade veio por uma necessidade, né, do meu trabalho, da minha atividade, e foi tomando conta aí de um bom pedaço da minha vida. É interessante você falar isso, porque eu não sei, cara, eu posso estar dentro de uma bolha, e depois, essa pergunta que eu vou fazer para ti, não precisa responder agora não, acho que depois, com o tempo, né, assim, mais tarde, eu queria saber, assim, depois, né, acho que essa resposta não vai ser agora para ti, não, para responder agora, mas você vê que, pensando, cara, será que alguém saiu da agilidade chateado e voltou para o tradicional? Eu não sei, eu não conheci ainda, posso estar numa bolha, tá? Sim. Falei assim: "Ah, não, não gosto de agilidade, não". Só teve uma pessoa que foi interessante, veio falar comigo, aí "eu não gostei, não gosto da agilidade". Aí depois eu fui entender que ele estava usando mal, né, ele não estava usando bem a agilidade, né. Então ele estava meio desorganizado, não sei, também tinha um outro fator também. O cara era muito metódico, tá, e o tradicional é muito legal para quem é muito metódico, muito perfeccionista, que tem aquelas fases, né, todas faseadas, então mas aí, o que que acontece? Eu acho que foi o único caso que um cara falou comigo, falou assim: eu estou um certo tempo na atividade, mas eu acho que as pessoas se encantam", porque eu perguntei há um tempo atrás, André, tem tempo para beça, tem uns 3 anos isso, para um contador, que ele fez um produto, que eu chamei Hebron, que é sobre processos híbridos, tá? Ele, na época da pandemia, ele estava precisando e ele começou a lidar com agilidade por conta do produto que ele queria fazer. Então, aí eu perguntei para ele: vem cá, por que, que as pessoas que estão na agilidade estão mais felizes ou de repente torna mais suave, né? Porque às vezes eu vejo gerente de projeto arrancando os cabelos, né? E eu, às vezes, vejo, né, o pessoal da agilidade um pouco mais leve. A resposta dele foi assim: olha, por a gente ter entregas contínuas em espaço de tempo menor, você se frustra menos. Tá? E eu acho interessante isso, porque eu vivenciei muito tempo tradicional. E essas frustrações sempre aconteciam. Não sei se você compartilha do mesmo sentimento. Mas, né, mas eu não sei, cara. Parece que é meio. Então, o que eu percebo, e acho que tem muito a ver com o que eu disse anteriormente, com a minha entrada na agilidade, é que a gente, né, e eu me incluo nisso, usa a agilidade de maneira incorreta, né? É aquela ideia, e isso falando dos iniciantes, claro, né? Sim. A gente usa agilidade pensando que agilidade é velocidade, né, que é rapidez, vem com uma ideia errada, e aí algo que eu penso muito, né? Se existe um framework, por que quem vai aplicar agilidade insiste em querer
mudar o framework e depois dizer que o framework não presta. Entende? Eu vejo muito isso. Não, Scrum não presta, Scrum não dá certo, isso aí é só teoria. Mas, cara, tu aplicou o Scrum da maneira correta? Né? A maioria não aplica da maneira correta. Isso é o que eu observo muito, inclusive já estive neste lugar, né? Então, acho assim que hoje, como eu sou um estudioso de gestão de projetos, tanto ágeis quanto preditivo, né? Sim. Inclusive é objeto da minha tese de dissertação do mestrado que estou fazendo agora. Bom. E eu acho assim que ambos os modelos têm seus prós e contras, têm suas Sim. vantagens e desvantagens. A grande questão é onde é que tu vai aplicar, né? Qual a tua necessidade? Acho que isso é o fundamental. Querer aplicar agilidade, um modelo ágil, num ambiente onde as coisas são mais engessadas, por assim dizer, não daria muito certo, né? Talvez numa engenharia civil, enfim, né? Mas quando tu vai, por exemplo, para o desenvolvimento de software, né? Que é onde, inclusive, foi um dos motivos que levou lá o pessoal a criar o manifesto, né? Perfeito. Então, principalmente projetos de software que tinha muita mudança, e aí passava um ano e meio, que daí ia se fazer uma entrega, e a entrega não atendia por um motivo ou outro, então veio esse manifesto, né? E daí surgiram os frameworks, enfim. Então eu vejo que o pessoal quer mágica, né? Isso. Aí pega, vou aplicar metodologia preditiva, não dá certo. Aí não, então vamos para o Scrum, não dá certo. Vamos para o Kanban. Não tem uma avaliação de, bom, vamos ver primeiro o nosso cenário aqui, o nosso processo, né? Como é que a gente está? Em que momento nós estamos? O que a gente precisa? Para depois tomar uma decisão. Olha, o modelo que nós vamos seguir é este, né? Ajustado, obviamente, para a nossa realidade, mas tem que seguir um modelo que melhor atende, né? Então, e aí acontece muito o que tu citou, né? Algumas pessoas se frustram com agilidade e saem dizendo que não presta, né? Outras pessoas, como eu, buscam no erro uma possibilidade de aprender, né? Então, Sim. tá, beleza. Eu cometi todos os erros possíveis. Como é que eu vou, né, aplicar da maneira correta ou até escolher outro modelo, né? E nessa Sim. caminhada eu tive a sorte também de conseguir entrar em grupos, conhecer profissionais incríveis, agilistas incríveis. Não vou citar o nome de ninguém para não correr o risco de deixar alguém de fora, né? Mas tive essa sorte de conhecer num momento em que eu não entendia muito, conhecer profissionais assim incríveis que me mostraram assim muito da prática. E eu sou uma pessoa que sempre tento linkar a teoria à prática, né? Tá, beleza, isso aqui, a teoria diz isso. E como é que ela é aplicada? Como é que ela funciona? Quem é que trabalha com isso que pode me contar um case, né, que deu certo e que não deu certo, porque as falhas também são importantes. Sim. Então a agilidade ela é muito viva, né? Interessante, você falou, inclusive, tem até um comentário aqui do Gabriel. O Gabriel colocou aqui, ó. Fiz um pitch para uma empresa e ele disse que com ele não funciona muito bem o ágil por conta do tamanho da empresa, que mexe com milhões. Cara, de repente, não sei qual é o contexto, mas você vê, né? Olha a ideia da empresa que acha que por mexer com milhões o ágil não presta. Né? Quer dizer, não presta, no caso, não é o conceito da grana, falta até de informação. Mas, Sim, independente disso, né, acho que falta de informação, porque o grande problema que eu vejo, o André, e eu já ocorreu isso comigo, acho que ocorre com todo mundo, tá? Que aprende uma coisa nova, tá? sim, E a pessoa vai muito no by the book. Eu lembro muito bem que ligaram para mim, uma colega minha, estava numa empresa, ligou para mim, pô, Y, como é que faz para engajar as pessoas aqui? Os caras não querem fazer dele. Não quer fazer dele. Como é que é?
Aí a primeira pergunta, assim, vem cá, vocês já se conhecem há um tempão? Ah, já se conhecem há um tempão, a equipe já está vendo a transformação, né? Ah, conhece tempão, mas eles estão entregando? Ah, estão entregando. Mas por que você vai forçar a dele todo dia já que eles já se conhecem e conhecem um produto? Então você vai querer botar o framework by the book, esse é o problema. Agora o que eu vejo, até puxando a sardinha lá para simulação em projetos ágeis, né, o qual você participou há um tempo, é, as pessoas não se conhecem, o produto as pessoas não conhecem. Então, a dele, eu falo para a galera, eu encaro como team building também. As pessoas vão se conhecendo melhor. Tá? Eu já tive até teve até um fato lá que aconteceu que eu meio de rir. Chegou uma pessoa para mim, um SM, chegou assim, pô, Y, um SM não, um PO, lá na simulação. Pô, Y, o nosso SM aqui, foi no passado, o nosso SM aqui não quer fazer dele todo dia. Não quer, mas por quê? Não, mas ele fala que não quer. Pá, pá, pá. Aí a pessoa complementou. É porque eu sou SM em outro lugar e ele está fazendo errado. Aí rolou a briga. Aí eu falei assim: vem cá, você é o que aqui no simulador? Eu sou o PO. Ah, então você fica no seu lugar de PO, deixa ele errar, deixa ele ver que, ou errar ou acertar, mas deixa ele ver como é que vai ser. Se preocupa com o quê? Se preocupa com o negócio, em fazer história do usuário. Agora, isso com formação do time, deixa ele aprender também. Se você é PO, atue como PO. Então é interessante esse tipo de abordagem que eu estou falando agora, que acontece comigo, cara. Quando eu fui PO, eu não sabia muito bem assim como é que ia ser, porque como você é analista de negócio, quando eu fui analista de negócio, você não dá muito pitaco, é assim, você faz o que tem que fazer, mas o gerente de projeto, ele bate o martelo, o cliente, você não tem muita decisão. Você informa, tá? Você fala aqueles casos de uso, né, para casos de uso, tudo agora. Mas como você é dono do produto, quer dizer, dono do produto entre aspas, né? Eu cheguei Sim. num time, cara, que todo mundo fazia história de usuário, não tinha um PO, mas todo mundo fazia história de usuário. E eu fui meter banca, assim, não, agora deixa comigo, batendo, ninguém mexe. Me dei mal, né? Me dei mal, porque eu não olhei o ambiente, entendeu? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que. A mensagem que a gente dá aqui, por exemplo, tem. Quem está vendo a gente aqui é o Kian, tá vendo aqui? Kian Chaves, muito legal. Tá vendo aqui boneca de pano, o cara colocou aqui, boneca de pano, fica tranquilo aí. Tá vendo aqui na Digital Edu, né? Muito legal, galera. Estão participando aí. E o Gabriel aqui com a gente no LinkedIn. Mas a ideia que eu fico é assim, galera que está aprendendo agora o Scrum, né? Cara, lê o ambiente, porque eu já tive esse problema. Você acha isso também, André? Você tem que observar como é que é para você começar, né, a tentar fazer alguma coisa, né? Com certeza, né, Ibson? Primeiro de tudo, e acho que isso vale não só para a nossa área, mas para qualquer área, aprenda a cultura da empresa, né? Sim, A gente não vai chegar mudando uma cultura, né? A gente vai aprender a cultura e sugerir, quando for necessário, uma melhoria, né? Depois de um tempo, depois de conhecer, porque a gente também não pode ter a pretensão de chegar e achar que não, somente nós estamos certo, né? Pô, conhece a cultura, daqui a pouco a cultura é completamente diferente de tudo que tu já conheceu e é uma cultura boa e tu aprende ali uma nova cultura. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é ver o processo da empresa, né? Eu acho que tem muita gente, isso falando de projeto em geral, que quer implementar um projeto, quer executar um projeto e não dá a mínima para o processo. E às vezes não é sim. o processo que falha, aliás, não é o projeto que falha, é o processo que não está bem estruturado, não está bem desenhado, está tudo errado, e aí não adianta a metodologia que tu vai implementar que não vai dar certo, cara. Se tu não, né, não alinhar lá o teu processo. E achei interessante que tu colocou ali o exemplo das dailies, né? Outra coisa que eu já observei muito e tu falou, pô, não seguir o Scrum by the book, né? A metodologia by the book. Eu acho que às vezes, eu sou completamente a favor da daily. Só que o que eu observo é que muita gente usa daily para status report, para o Sim, chefe, entendeu? isso. Cara, a daily não tem nada. A daily tem que ser um bate-papo entre o time Scrum, né? E o Isso. próprio guia já diz.
Não há obrigação do SM ou do PO de participar, isso aí. mas se participarem, estarão na posição de dev, não mais de SM ou de PO, né? Então, o que acontece? Tem que ser um bate-papo, né? Não tem que ser nem mesmo técnico ali, tem que ser aquela coisa, olha, ontem fiz isso, hoje vou fazer aquilo, tô aqui meio travado numa parte, porque daqui a pouco um colega manja daquilo e vai dizer, pô, cara, eu já fiz isso aí, já tive dificuldade, superei, posso te dar uma dica. Então tem que ser um bate-papo. E por isso que se sugere 15 minutos, né? Vai durar Isso aí. menos, vai durar 1 ou 2 minutinhos a mais, ok. Né? Não tem um fiscal de tempo de daily, mas o lance tem que ser do time ali, pô, cara, tô com uma dificuldade. E como tu falou, se a equipe se conhece, né, e já conversa entre si durante o desenvolvimento, já troca figurinha, realmente não faz sentido uma daily, né? Assim, pode fazer uma reunião esporádica para alinhar talvez pontos mais técnicos, mas se a equipe se conhece, tem uma maturidade maior, já se conversa, um já sabe do trabalho do outro, né? Um Sim. compartilha informações, a coisa flui tranquilamente. E quando ocorre a dele, tem que ser um bate-papo do time. Dele é pro time, não para ser status report, não para ser nada disso. Só que o pessoal insiste em, vamos fazer uma dele para eu anotar tudo, passar pro chefe. Né? Rola Pô, isso pra caramba. O que eu muito, vejo aqui é a evolução da daily, é o que a gente faz, né? É o que a gente tem feito. É assim, pega as suas tarefas, as histórias, tarefas, seja que for, o que está sendo feito sim, para entregar, da direita para a esquerda. Está no quadro Kanban lá, né? Normalmente a gente está usando o quadro Kanban. O que está mais próximo de entregar, gente, essa tarefa aqui está próxima para entregar. E aí, como é que tá? A gente nem está mais mirando na pessoa, e sim na tarefa que está próxima. sim, Tem algum problema? Não, então, beleza, passa para outra tarefa, né? Outra história. E aí, essa aqui que tá legal? Porque o grande barato, eu sempre falo assim, na agilidade, no Scrum, é você não ter surpresa. Eu não consegui. Por quê, cara? A gente está se falando, é como você falou, a gente está se falando, cara. sim. Então, primeiro, tem um caso que aconteceu comigo 2 vezes. O cara foi assim, parece até. E eu falei com. Gente, me perdoa os devs, né? Galera dev aí, mas é com os devs. Olha o lance. Numa retrospectiva, tá? E é sempre assim, aconteceu nas primeiras retrospectivas. Aí chega o. E aí, pode falar o que aconteceu aí, tá, né? O Scrum Master fica aí, vambora, retrospectiva, né? Fala o que aconteceu ruim, tudo. Aí um dev fica assim, não, a gente atrasou, ele não conseguiu entregar porque a história estava mal escrita. Cara, eu era PO na época. Eu falei assim, meu amigo, aí eu falei, eu entrei logo na jogada. Vem cá, meu amigo. A gente tem sprint aqui de 2 semanas. Como é que você espera 2 semanas para a retrospectiva falar que está mal escrita a história? Na hora que eu apresentei a história na Plane, ou até antes da Plane, você tem que escancarar. Falar, meu amigo, eu não estou entendendo nada. Não é chegar no final. Aconteceu em 2 times comigo isso, cara. Eu falei, cara, eu tive que rachar o cara, né? Falei, pô, cara, qual é? Cara, e a dica que eu dou pra galera aí, né? Não espere a retrospectiva para falar as coisas. Tá? E para SM também, é para todo mundo em si. Aconteceu o problema, fala na hora. Não adianta esperar para. Não, o pessoal quando fala roupa suja, lavar, não é lavar roupa suja. Mas é assim, gente. Aconteceu o fato, não guarda para falar na retrospectiva. Fala na hora que aconteceu, me atrasei, porque eu já tive problema assim num time, o André, o cara de o ex-writer, ele atrasar os textos dele. A gente combinou assim, na quarta-feira da última semana, a sprint a gente fecha tudo, tá? Quarta-feira apresenta, todo mundo apresenta para na quinta-feira a gente revisar e na sexta apresentar para o cliente, na review. Pô, o cara, na primeira quarta-feira, o cara sumiu. Aí a gente ficou preocupado, cara, sumiu. Caramba. Aí a gente falou com o cara, pô, na retrospectiva. Aí todo mundo falou com o cara, né? Ó, não dá para fazer isso, aconteceu, avisa, né? Vai no final de fumaça e tudo. Na segunda sprint aconteceu a mesma coisa. O cara sumiu. Porra. Aí, cara, pô, a gente já é na terceira.
sprint justificou, meu amigo. Começou na segunda, terça-feira, assim, sexta-feira da primeira semana, e aí, meu? E aí, essa quarta-feira vai dar? Porque não pode ter surpresa. Eu acho que a agilidade, porque a gente está sempre se falando, né? Não pode ser, não deu tempo para fazer, né? Por isso que a Daily é interessante para os times novos, se conhecendo, né? Não sabe como é que são as coisas, né? As pessoas estão vendo como é que lidar com os problemas, né? Já teve uma pessoa aqui no Simulação de Projetos Ágeis, lá no Pipocage, chegou para mim, Y, olha a confusão. É semi-nova, né? Júnior. Eu fiz as dailies todo dia e tudo, mas só que chegou na segunda-feira da semana seguinte, olha o lance que aconteceu. Eu me toquei, eu perguntei para eles, vem cá, vocês falaram com o pessoal do banco de dados? A garota lembrou que tinha que falar com o pessoal do banco de dados. Eu falei, não, não. Aí perguntou a garota, né? E aí, eles procuraram? Não. Cara, não procuraram. E o negócio, o negócio tinha que sair na sexta-feira seguinte, ninguém se falou, entendeu? Se esqueceram. Mas antes de você. Pô, escreveram uma coisa muito legal aqui, hein? Grandona, olha só, no LinkedIn. Tá bom a gente aqui, André. Olha só, o Edson. Ele escreveu aqui. Uma coisa que eu vejo muito é devido à falta de recursos. A mesma pessoa assume dois papéis. Um caso foi a mesma pessoa, era Scrum Master e PO. Não funciona para mim esse negócio. Por acaso fui convidado para uma daily para ajudar como informação de um outro sistema e ver a situação. Comentei depois, rapaz, isso não está certo. Tem um baita de um conflito aí fora e sobre a atividade. Cara, não dá certo. Scrum Master são focos totalmente diferentes. Eu já Fogo, né? vi eu já vi até gente assumir mais do que dois papéis. Ser Dev, Scrum Master e PO ao mesmo tempo. Cara, não dá É, certo isso, cara. não. As pessoas ficam alucinadas, porque o Scrum Master é o cara que está mais de fora ali, vendo, gente, vamos perder o foco, a discussão não está legal, né? Ou na própria dele, né? Os caras começam a discutir a solução na dele, e não é para sair fora dali, discutir em outro lugar, em outro fórum e tudo. Fora a medição das coisas, né? O WIP, né? O Circle Time, aquelas confusões todas. Cara, tem que estar o Scrum Master ali meio que validando essas coisas, né? Mas como é que se fala? Tem um amigo meu, que é o Roberto Brasileiro, ele fala que como é que é o nome? São inconformidades, não é inconformidades da agilidade, não, antipadrões da agilidade. Isso é um antipadrão. Mas vem cá, cara, e com relação à simulação de projetos ágeis? Você conheceu, tu falou aí, conheceu com uma galera de um curso ou de uma comunidade, né? Foi uma comunidade que conheceu É simulação? uma comunidade de um grupo que eu entrei, né, de produteiros, né, Ah, e aí, né, entre as milhares de conversas que rolam lá, e o pessoal realmente troca figurinha, então alguém sugeriu a uma colega, olha, que a colega disse que estava em transição de carreira, nunca tinha trabalhado, tal, queria aprender, queria, enfim, sugeriram para ela, olha, tem ali o Pipoca Ágil, né? É um trabalho voluntário, é simulação, né, para te aprender mesmo. E aí, como eu estava também adentrando ali a área de produto, né, que tem muito a ver com projetos, eu digo, pô, tá aí uma oportunidade de eu também me aprofundar no tema, né? E acabei entrando no Pipoca Ágil também. Entrei em um time, participei de algumas reuniões, infelizmente eu não consegui continuar por motivos profissionais, né? sim. Acabou dando uma sobrecarregada nessas últimas semanas, mas o pouco que eu participei ali, eu estava na posição de PO, né? Eu acho que o legal é como é uma simulação, a gente ali foge dos vícios da empresa, né? Então ali tu tem a oportunidade de, obviamente, adaptar para o objetivo, para a entrega, mas tu tem a oportunidade de trabalhar da maneira correta. E como tu disse, pô, tu tem que ter a oportunidade de errar, né? Eu também Sim. sou docente, né? Então eu costumo dizer para os meus alunos, né? Aqui é onde vocês podem errar, né? Tem toda a liberdade de errar, e eu diria que a gente aprende muito mais no erro do que no acerto. É Porque às verdade. vezes a gente acerta
Às vezes a gente não sabe nem como acertou, mas acertou. E tu não tem ali mapeado, pô, né? Tu sabe que tu fez algo, às vezes algumas coisas até intuitiva, e tu acertou e tu deixa passar. Quando tu erra, tu tem um esforço maior para corrigir, para estudar, para buscar a solução. E depois que passa, que dá certo ou até que dá errado, tu passou por aquilo, tu fica, pô, e pegar uma situação parecida uma segunda vez, tu, pô, eu já errei, né? Já errei dessa forma aqui. Já teve uma situação parecida que eu errei, né? Eu vou tomar cuidado para não errar de novo. Então, fazer o que eu fiz daquela vez, já não vou mais, vou tentar de uma maneira diferente, né? Então, ali o Pipoca Ágil é um lugar muito bacana para quem pretende aprender, para quem pretende fazer uma transição de carreira, ou até para quem já conhece, mas quer se aperfeiçoar, quer melhorar. Eu acho que é uma oportunidade incrível, né? Eu só não continuei por falta de tempo. Se o dia tivesse umas 6 horas a mais, eu com certeza continuaria, que é muito bom. Interessante que o André, para a audiência aqui, a gente conversou rapidamente, o André se despedindo, né? Y, não vai dar para. Exato. Não foi isso? Não vai dar para mais continuar e tudo. Achei bacana a tua atitude de falar comigo, né? E eu convidei ele para cá. Falei, vamos lá falar no Sábado do Pipocagem, né? A gente nunca tinha conversado antes, assim, né? É a primeira vez que a gente está conversando, né? Sim. E eu acho interessante, do jeito que você falou, e você vê, né? Eu, antigamente, acho que ano passado, o começo desse ano, pensei, pô, isso aqui vai virar um curso ou um treinamento, mas se eu. Cara, essa é a essência de não estar formatado é que gera mais valor do que, de repente, montar um curso. O curso fica muito by the book, fica muito sem, assim, os erros, né? Os problemas que Exato. não é só problema técnico, é problema pessoal mesmo. As pessoas. Eu Sim, falo que um grande problema que tem no simulação são as pessoas, que o processo existe, as coisas existem, mas a gente lidar com pessoas de tudo quanto é jeito. E como a gente não tem aqui ainda não tem, mas ano que vem vai ser uma opção de coisa diferente, o André, ano que vem de simulação. Eu vou ter uma triagem melhor, porque como o Pipocagem Simulação é um aberto, né? Todo mundo que quiser você entra, não tem nenhum tipo de triagem nem nada. Entra, né, qualquer pessoa que quiser se voluntariar para entrar, entra, mas eu vejo que há problemas com relação a isso. Eu já tive, não sei se você tá, se era o time próximo de você, eu não vou falar o número, né, do time na época, mas que todos foram embora. Você soube disso? Você não, fazia não par fiquei com o sabendo. time, não? Porque nessa época que você entrou, eu acho que era dois times, e não sei se você entrou nessa época que eu falei, gente, os dois times vão fazer o mesmo produto, só com visões diferentes, tá? Mas teve um time próximo do seu, um número antes, né? Tu falou qual era o número aqui para mim nos bastidores. Vou falar que todo mundo saiu fora, mas ninguém veio falar comigo. Eu perguntei aí, pessoal, Pô, porque um time veio falar comigo que era par. Pô, Y, deixa eu ver. Ah, não. Não, era, não sei se era par com não sei se estava nessa época do produto, né? Que era o mesmo produto, por exemplo, escola, né? Visão do aluno e visão do professor. Então, cada time ficava com um. Mas teve um time, ou dois times desse, que saíram sem falar nada. Vivimento, todo mundo foi sumiram. embora, sumiram. Pô, Então, o time que ficou, que dependia ou queria fazer uma parceria, ficou bem na vista. E eu também, eu falo sempre uma coisa, o André, reforçando aqui, tudo que a gente falou sobre estar numa comunidade, assim, você vê. Você não pensava em estar comigo num episódio, num sábado, né? Não foi nada não. planejado, foi assim, pum, né? Eu achei Sim, mó barato te convidar, você aceitar, né? E você vê, é tudo networking, né? A gente está nas comunidades para ter networking. Então a gente tem que estar o mínimo possível socialmente aceitável, com atitudes legais, bacanas, né? Poxa, foi legal você ter falado, pô, isso não vai dar para continuar. Falei, cara, legal, não tem problema nenhum. Gente para entrar no lugar, isso aí é beleza. Mas muita gente não se toca nisso, que a gente está num ambiente comunitário que gera muito networking. Então, às vezes, no início, no primeiro ano, no segundo ano, deu muito problema entre as pessoas, entre os grupos, as pessoas, né? Brigavam, levavam Figma, aí saía, levava código, saía, levava as histórias do usuário todo, e dava aquela confusão. Aí, toda vez, André, que eu faço kickoff,
ou nas reuniões gerais, eu sempre aviso para a galera, olha só, aqui é network, aqui as pessoas vão se conhecer daqui a 2, 3, 4 anos, pode estar no mesmo lugar. E, de repente, você, né, no lugar assim, fala, e olha só, André, tem um cara aqui que foi do Pipocage também. E aí, ele pode ficar no projeto? Aí você vê o cara ou a pessoa, né? Sim. Fez uma bagunça, brigou com todo mundo, sabe? Cara, uma confusão, e a pessoa não se toca nisso, né? Mas eu achei legal eu te convidar para a gente bater esse papo aqui, para te conhecer melhor e para saber, né, o que te motivou a entrar aqui no Pipocage e o que acontece. A dica que eu dou, né, e você vê, o pouco tempo que você ficou, tá? É bacana que você sente a galera. Você ainda fala com o pessoal, ainda não? Conseguiu manter algum relacionamento com a galera, mais ou menos? Eu tenho uma colega, inclusive, que ela precisa de ajuda ali com uma questão de banco de dados e tal. Eu me dispus, não, vamos marcar e tal. Só que a gente já marcou 2 vezes e deu desencontro, né? Sim, E aí eu disse para acontece. ela, não, super entendo, né? Pô, vida profissional, tá todo mundo, né, correndo aí e tal. Mas quando precisar, tu chama aí. Às vezes a gente até não tem disponibilidade para um bate-papo assim, síncrono, né? Sim, Mas qualquer coisa, manda mensagem, manda um áudio. Quando eu puder, eu dou uma parada, respondo. E assim vai. Então, mantive, sim. Eu avisei o pessoal que ia sair, né? Ao mesmo tempo que te avisei, porque eu acho que é o mínimo, sim. né? E é Acho legal um, você. E é um ambiente super bom que, se eu tiver oportunidade em outro momento, com mais tempo, de participar, por que não, né? Eu acho Uhum. muito bacana, assim. E tem uma questão, Ibson, que é o seguinte: questões técnicas a pessoa pode aprender, né? Sim, Ah, tu pode levar um pouco mais ou menos tempo do que um colega, mas tu pode aprender. Agora, o comportamental não se ensina, né? é Isso aí verdade. vem da tua experiência, vem de berço, vem da tua criação, vem do teu costume. Isso aí ninguém vai ensinar. Então, tu pode ser tecnicamente o melhor, mas se tu tiver um comportamento ruim, isso é muito difícil de mudar, né? Então, e às É vezes tu verdade. pega aquele cara que é mediano, tecnicamente falando, Sim, mas tem um comportamento super bom, se dispõe, tem interesse, corre atrás, e aí tu, pô, por que não dá uma investida, um apoio nesse cara tecnicamente? Porque o comportamental já é dele, né? Ele já é uma sim. pessoa formada, enfim. Lógico, não quer dizer que não possamos mudar, né? Mas a mudança ela sempre vem de dentro, nunca vem de fora. Então, É acho que é verdade. isso. A gente nesse meio, né? Como tu disse, a gente participa de grupos, voluntariado, a gente se promove ali no LinkedIn ou até no Instagram, né? Nossa vida profissional. Então, acho que o comportamental é muito importante. E eu, pelo menos quanto a isso, eu sempre procurei ter este comportamento. Ó, não posso por causa de motivo A ou motivo B, então vou me retirar, né? E com honestidade coloco ali minha situação, minha decisão, até porque ninguém é obrigado a ficar, assim como a Sim, empresa também não tem obrigação de ficar com um profissional, e é o jogo, né? A gente tem que trabalhar com honestidade, é o mínimo. E eu acho que isso abre muitas portas, Ibson, sabe? Ah, sim. pode não ter dado certo aqui, mas ali na frente vai dar certo, porque o pessoal conhece a tua postura, né? Inclusive, como eu te disse, eu comecei na área de infraestrutura, né? Efetuei um trabalho, enfim, que foi bem feito, modéstia à parte, e quando surgiu a vontade de partir para um outro desafio, que foi na área de desenvolvimento de software, né, que eu não tinha alguma bagagem teórica, mas nada de prática, me aceitaram por conta do meu comportamento, nem tanto por conta de questões técnicas que naquele momento eu não tinha muito, né? Mas depois, né, fui buscar, né, me dediquei e
cara, assim, ó, a minha evolução nos últimos anos, às vezes quando eu paro assim para refletir, para olhar para dentro, eu fico pensando, pô, o que eu evoluí nos últimos anos, né? Quem trabalhou comigo alguns anos atrás, quando eu entrei nessa área, sabe que eu entrava na Daily e eu usava a seguinte frase, Ibis, né? Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, né? E é real, que, né, se tiver alguém vendo aí, Sim, trabalhou comigo, sabe que é real. Tipo, eu não sabia nada, eu estava ali de paraquedas. O que esse sim, pessoal está falando? O que, né? Não estou entendendo. E aí, buscando colegas, pô, onde é que eu posso melhorar? O que eu posso buscar? Um curso, não sei o que, parará. E nesse tempo eu foquei muito em desenvolvimento de sistema também, né? Fiz vários cursos. Durante os projetos, às vezes eu pegava aquela atividade mais básica e passava para mim mesmo, né? Tipo, não, eu vou desenvolver isso aqui para eu aprender o ponto de vista do desenvolvedor, né? Eu concluí um MBA em engenharia de software, eu me certifiquei, hoje sou mestrando, né, nessa área também, engenharia de software, como eu disse, a tese da minha dissertação é projetos, né, projetos e produtos, né, para não detalhar muito aqui, que ainda está em desenvolvimento, mas quer dizer, eu evoluí muito, né, e experiência, e errando muito, sim. né, e isso só foi abrindo portas, né. Eu saí da Secretaria de Saúde final do ano passado, né, que me convidaram para participar de um processo seletivo, e foi onde eu decidi dar uma outra virada, me tornei docente, mas na mesma área, né? Sim. Eu leciono, eu ministro aulas ali técnicas de tanto de desenvolvimento de sistema, de redes e de gestão de projetos, que são as onde eu tenho especializações, né? E recentemente, inclusive foi esse o motivo de eu ter pedido para sair do Pipoca Ágil, eu entrei para o grupo ali do EPROGE, me tornei especialista em gestão de projetos do EPROGE, né, para trabalhar com Legal, projetos legal. do governo e também agora eu vou começar a ver um mundo novo, porque Sim, eu vou ver uma gama de projetos, porque eu só trabalhei até agora com projetos de infraestrutura e redes e desenvolvimento de software, só projeto técnico. sim. E agora eu vou começar a trabalhar aí com projetos de obra, projetos ambiental, enfim, projetos de educação, É bem. né, assistência Que social, legal. em áreas que eu jamais me imaginei, né? Então Isso tá sendo uma oportunidade fantástica. é muito legal porque, inclusive, ele calha muito, sabe com o quê? Deixa eu sair aqui na minha biblioteca suspensa. Aqui, ó. Jornada Ágil Além da TI, né? É bem legal porque esse livro, eu fui curador desse livro, chamei os amigos para Legal. escrever, né? Curador desse livro, foi bem legal. E ele fala justamente sobre agilidade em áreas que a gente não costuma, não é só de software, né? E é legal você falar isso, né? Que você vai estar também em outras áreas, e você pode, como diz até o livro ali, alguns amigos colocaram, algumas práticas ágeis dentro, né? Até de projetos, fica mais ou menos um projeto meio híbrido, né? Práticas de preditivo, um cronograma, mas você tem a transparência, né, a colaboração, que é muito importante, porque uma das coisas que eu fico pensando, né, que quando eu falo de agilidade, é interessante que há um tempão atrás, no primeiro episódio que eu fui convidado, um podcast que não era só áudio, né, do Vitor Gonçalves, como é que é? Não é tecnologia sem romance, não. Esqueci agora, não sei lá sem romance. Agora esqueci o nome. Eu, primeira vez, né? Nunca tinha. Pipocard era só também áudio, né? No Spotify. E ele falou, perguntou algumas coisas para mim. Eu falei assim: olha, eu gosto da agilidade porque a agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho. Mas em que sentido, cara? Porque você vê, não ágil. A gente tem três pilares aí que tem pessoas. Eu acho que não é para todo mundo. O cara que não é colaborativo, não tem transparência, tá? Isso eu vou dizer, mas transparência, mas todo trabalho tem. Às vezes, nem todo trabalho é colaborativo e nem todo trabalho tem transparência.
né? Eu lembro uma vez, eu sempre conto esse caso aí, quem já me acompanha já escutou esse caso. Eu estava numa empresa de telefonia, no trabalho na área de marketing, e eu, no projeto, no desenvolvimento lá, era um projeto, um aplicativo na área da saúde. Aí eu fiz um quadro Kanban, né, lá, um quadro Kanban, e o cara estava olhando assim, o que, que é isso? Eu não sabia que era um quadro Kanban. Aí, um padrão, né? O que, que eu tenho que fazer, o que, que eu estou fazendo e o que, que eu acabei de fazer, né? Tá pronto. Aí o cara olhou, expliquei, ele falou, pô, mas acho que não vai ser legal para mim, não. Eu falei, mas por quê? É porque ali eu vou mostrar que eu estou atrasado nas tarefas. Todo mundo vai ficar sabendo. Eu falei, ah, mas é aí que a gente quer saber. Por que, que você está atrasado? Né? Então, tomem cuidado, né, com as pessoas que vão. Ou aquele papo que a gente levou antes, né? Estava lembrando até antes. Observar o ambiente ali. Né? Que nem todo lugar ele se adapta. E você vê, esse simples exemplo que eu coloquei agora do rapaz falar assim, eu acho que não, as pessoas vão saber que eu tô, eu tô atrasado, mas não Hum, é para você dizer que está atrasado, por quê, né? Entendeu? Eu acho que ele tinha até sim, medo de falar que estava atrasado, ou estava meio que. Não sei. Ele falou super sincero, assim. Eu falei, não, cara, mas aí as pessoas têm que saber como é que você anda para a gente te dar o apoio, né? Por que, que você está atrasado, né? Por que a gente pode melhorar o processo, né? Aí falando de processo, para você ficar mais feliz e não ficar, né, sofrendo aí, né? Porque as pessoas às vezes sofrem calados e a coisa não anda, né? Isso que é o grande barato com relação à agilidade. Quando eu conheci a agilidade, eu fiquei deslumbrado com essa parte de colaboração, equipe, sabe? A liderança, né, não é só um cara que sabe tudo, né? O gerente de projeto que fala, manda, faz acontecer, porque eu tive problemas lá no Pipoca Ágil com um gerente de projetos raiz que não entendeu, né? Eu conto esse caso sempre, cara, para as pessoas ficarem espertas. Tem um gerente de projeto, entrou como PO, e na primeira reunião ele mandou que tinha, como é que uma lista de comportamentos sociais no time. Eu falei, que isso? Ele foi excluído logo na primeira, segunda reunião. O pessoal veio falar comigo que eu vou tirar o cara. Por que isso? E ver qual era o PDF que ele mandou para mim. Ele falou assim, ó, abri a câmera, não atendeu o celular, aí botou uma série de normas sociais com simulação e ele era PO. Eu falei, meu amigo, você é PO, cara. Inclusive, aqui é uma simulação, nós estamos não é obrigatoriedade de abrir. Você não pode obrigar as pessoas ali, entendeu? Então, ele era o gerente de projeto, meio carrasco, entendeu? Como é que é? E ele foi para uma outra equipe, fez a mesma coisa. Ele não entendeu que não é assim, entendeu? Ele não gerencia o projeto, ele gerencia as pessoas e as atitudes. E isso eu fiquei tão chateado que foi a primeira pessoa que não estava compatível com a proposta do projeto. Porque a galera que vê, que está na simulação, só vê o time dele. Cara, 2025 se formaram 40 times. Imagina o que eu escuto diariamente, cara. sim. É, cara, é cada coisa assim muito louca. Mas a parada é o seguinte, André, a gente está falando a beça aqui, mas a gente está chegando ao final aqui, são em torno de 50 minutos, 45 a 50 minutos, né? O que que acontece? A gente foi legal porque a gente não combinou nada, né? A gente só falou assim, ó, a gente vai conversar aqui É sobre um a sua bate-papo. vida, o que que você faz, se você gostou lá do simulação de projetos ágeis, a sua experiência, né, lá dentro. Mas agora no final, eu queria que você ou mandasse uma mensagem, uma dica para a galera. Se tiver livro, você encomendar livro. Se não tiver, você dá um papo, ó, entra assim, faz desse jeito, que deu certo para mim, não sei se vai dar certo para você. Diga aí. Bom, eu acho que de dica, eu diria que, primeiramente, se comuniquem, né? Isso eu acho que várias instituições está mais do que provado que este é o principal motivo de falhas, né, de projetos, né, falha na comunicação. Então, tenham muita atenção nesta parte, se comuniquem, né? O método XP, que é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software, tem um valor que eu adoro, que é a simplicidade, que é você fazer aquilo que delimita o escopo da tua tarefa, né? Então, resumidamente, então eu acho assim, ó, como tu colocou várias vezes, se tu é PO, né? Óbvio que isso não quer dizer que tu não possa ter coleguismo, que tu, se tu entende da área que teu colega está desempenhando, do papel que o teu colega está desempenhando,
tu pode sugerir numa boa ali, ó, cara, eu já passei por isso, né? Vou te dar uma ideia, vou te dar uma dica, mas tu tem liberdade de fazer ou não, né? Mas se atente ao seu papel, né? Eu acho que tem muito profissional em tudo que é área que está num papel e está tentando desempenhar outro ou adentrar no papel do colega, né? Isso também dá um BO. Então, simplicidade, né? Faça o que foi combinado, o que foi pedido, o que foi determinado no teu papel, né? Acho que aprender com os erros, né? Não ter medo de errar, né? Mas ter medo, sim, de não aprender, né? Então, Sim, errar faz parte, é natural, falhar faz parte do jogo, mas, assim, falhou, aprende com, né, lições aprendidas, é falado muito nessa área, é aprendeu as isso aí. lições com teu erro e segue o baile, né? E quanto a livros, eu acho que tem vários livros que eu li, e talvez vários já tenham lido, né? Que é Scrum, A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo. Este é um livro fantástico. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Fábio Cruz, né? Que é Scrum e PMBOK, né? Ele foi uma tese lá de uma pós-graduação dele, que depois virou livro, se não me falha a memória, é muito bom também, porque mostra ali uma forma de trabalhar com dois modelos juntos, né? Lógico que não quer dizer que seja o única forma de misturar modelos, mas achei muito bacana a proposta dele e abriu muito ideias, né, para outras misturas, digamos assim, né? Hoje em dia eu acho que falar só de modelo ágil ou modelo preditivo está ficando um pouco restrito demais. A gente está Sim, aí vivendo uma evolução na inovação através de IA que está tornando tudo muito mais rápido e acho que hoje a gente, às vezes sem perceber, trabalha muito o modelo híbrido, né? E aí sim. eu observo até ali a fala, eu acho que foi do Gabriel, de que a empresa achava que o ágil não servia por causa do Isso. faturamento, do movimento, enfim. É, Né? Eu acho que primeiro a empresa tem que conhecer o seu processo, né? Ter um processo bem desenhado. Tendo isso, que não é papel óbvio do gerente de projetos montar o processo, né? O processo ele tem que existir, ele tem que estar pronto. O gerente de projetos, ele sendo agilista ou não, ele tem que conhecer o processo, né? E tendo em vista esse processo já desenhado, por que usar só um modelo, né? Tu pode usar modelo ágil em uma parte, modelo preditivo em outra, conforme a necessidade, né? Mas, assim, literatura nós temos várias. E nos últimos tempos, eu tenho focado muito em ler artigos científicos, né? legal. Na CAPES, enfim, até por conta da minha pesquisa. E o que eu tenho descoberto de trabalho que eu tinha dúvida, que inclusive foi o que me levou a fazer mestrado, enfim, que eu tinha dúvida e eu descobri que já tiveram alguns acadêmicos aí que fizeram pesquisas, fizeram os estudos, só não publicaram e não se tornou assim popular. Mas que o Hum, estudo está lá. Então, eu diria que nessa área vale muito a pena pesquisar em artigos científicos sobre gestão de projetos, sobre projetos ágeis, sobre gestão de produtos, né? E aí tu encontra muito artigo científico em diversas áreas. Então, hoje eu estou indo mais para a parte, digamos, menos comercial, ah, né? Não muito livro, mas artigos científicos que está me trazendo aí um, uma evolução de conhecimento incrível e conhecimento que eu geralmente eu posso aplicar, né? Porque esses estudos científicos, a pessoa ela fez pesquisa, ela traz cases, né? Se não ela mesmo que testou a teoria, ela traz pesquisa de cases de outras pessoas, né? Inclusive, em breve eu vou lançar uma pesquisa aí, vou pedir ajuda de todos que respondam, enfim,
né, sobre a atuação, né, em gestão de produtos, em gestão de projetos, né, e é isso, né, artigos científicos trazem essa colaboração de aprender com a experiência dos outros, né? Isso é importante, né, cara? Então, e acho que basicamente isso, Ibson, né? Quem Ah, tem que interesse legal. e quando der errado, não desiste, continua, Isso. aprende com erro, né? É verdade, cara, bem legal. Cara, antes da gente se despedir aqui, mas você vai ficar aí pra gente conversar depois, né? Tem um feedback depois que acaba aqui, mas eu queria falar Sim. o seguinte: eu esqueci de falar isso no começo. Na próxima semana, no próximo sábado, o Wagner vai estar ao vivo com a gente e a gente vai sortear 10 cortesias VIPs, tá? Para o sétimo Conajaio, tá? E vai ser bem legal, porque esse sétimo Conajaio eu vou estar lá em palestra, vai ter um painel também bem legal, falando sobre agilidade. Então, eu queria falar com a galera justamente isso, tá, gente? Tá bom? Então tá, meu camarada. Fica aí, não saia correndo, que Pode semana que vem também deixar. tem mais Sabadão, Pipocagem e vamos junto, tá legal? Então tá, Muito dá um tchau obrigado, aí pra Ibson. galera. Tchau, tchau. Valeu! Ó, o link do Abraço. certificado já tá aí, gente. O link já tá aí, gente. Já tá aí. Valeu, um grande abraço para Tchau, vocês. tchau, Ibson. Fechou, Muito mano? obrigado. Obrigado a Tchau, todos. tchau.